Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito de uma alegação que já me foi solicitada bastante nos comentários. A gente vai falar a respeito do nome de Deus que supostamente aparece no DNA. A principal alegação é a que está reproduzida nesse blog, porém existem outras três que a gente vai abordar no decorrer do vídeo e que de certa forma se complementam. Mas de qualquer jeito, a mais complexa é essa alegação aqui. Então essa alegação menciona que na Bíblia hebraica o nome de Deus seria Yahweh, dado por esse tetragrama, no qual nós não temos vogais, então YHWH. No alfabeto hebraico também as letras correspondem a números, então você pode fazer, por exemplo, fazendo uma equivalência no alfabeto latino, como ele faz aqui, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, assim por diante. E no caso de Yahweh, nós temos que Y vale 10, H vale 5, W vale 6 e H novamente vale 5. Claro que aqui está em caracteres latinos, mas na prática isso aqui são letras no hebraico e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. De qualquer jeito, a relação supostamente acontece como? Acontece que nós temos a molécula de DNA, essa molécula é uma dupla hélice, e supostamente existem pontes nessa dupla hélice que impedem que a molécula se abra. A questão é que essas pontes aparecem em um certo intervalo. Como que funciona esse intervalo? Nós temos 10 unidades de informações, que a gente deduz ser bases nitrogenadas. Em seguida nós temos uma ponte, depois 6 unidades de informações e mais uma ponte, depois 5 unidades de informações e mais uma ponte, e assim por diante. Em outras palavras, esse padrão se repete em toda a cadeia e nós temos 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, delimitando, claro, 10 bases nitrogenadas, ponte, 5 bases nitrogenadas, ponte, e assim por diante, que você entendeu a ideia. Portanto, o nome Yahweh supostamente apareceria no DNA. E, portanto, isso seria uma indicação de que o nome de Deus está escrito por todo o DNA. Mais uma vez, eu estou pronunciando Yahweh, isso aqui é como eu vi a pronúncia, então, se tiver errado, eu vou pedir perdão, mas eu frequentemente erro pronúncias. Então, a princípio, eu vou falar o que é o nome próprio de Deus, se você não entendeu bem, depois falar um pouquinho sobre DNA, alguns pré-requisitos, e aí sim a gente vai entrar, claro, nas análises de cada uma das 4 alegações, essa que eu mostrei para vocês, e mais 3. Então, de acordo com a Bíblia hebraica, o nome próprio de Deus é dado por esse tetragrama, YHWH, em algumas versões YHVH. O caractere latino que você usa tanto faz, o que importa justamente são os caracteres em hebraico, esses 4 aqui, e que são lidos, claro, da direita para a esquerda. Então aqui nós temos o equivalente do Y, o equivalente do H, o equivalente do W ou do V, e mais uma vez o equivalente do H, você lê da direita para a esquerda. Também é verdade que as letras no hebraico são usadas para representar números, então, usando a correspondência dessa tabelinha aqui, isso aqui é verdade, não tem nada de errado com isso aqui, a gente corresponde que o nome de Deus de fato é dado por o Y, então 10, H, 5, depois o V, o W, 6 e mais uma vez o 5. A aparição mais antiga desse tetragrama ocorre na Pedra Moabita, essa pedra é de cerca de 840 a.C., e esse tetragrama aparece 5.410 vezes no texto da Bíblia hebraica, várias vezes. Por outro lado, os equivalentes numéricos dessa tabelinha aqui aparecem no século II a.C., então eles ocorrem de forma posterior ao próprio tetragrama e vieram a partir do grego. Isso é uma adaptação feita a partir do grego. Isso é tudo que você precisa saber a respeito do nome próprio de Deus para entender esse vídeo. Porém, sobre DNA você precisa entender algumas coisinhas a mais. Em primeiro lugar, todos os seres vivos possuem células, como você deve ter aprendido, e no núcleo dessas células nós temos o DNA. O que é o DNA? É uma molécula grande, composta de unidades menores, chamadas de nucleotídeos. Nas extremidades, a gente tem uma molécula de fosfato de açúcar, conforme está indicado aqui, e então nós temos uma ligação a uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada se liga a outra base nitrogenada. No caso da molécula de DNA, a gente tem 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina e citosina. Elas se ligam seguindo um padrão. A adenina sempre vai se ligar com a timina, então par AT, e a guanina sempre se ligará com a citosina, portanto o par GC. Desse jeito que eu acabei de falar para vocês. Então aqui a gente tem um exemplo de uma molécula de DNA, claro, e aqui a gente tem então fosfato, açúcar, de um lado uma base nitrogenada, e se eu cortar essa molécula no meio, você sabe qual que é a base do outro. Se a gente tem uma timina, só pode ser adenina do outro lado. Se a gente tem uma citosina, só pode ser guanina do outro lado.
Aqui, claro, está em formas geométricas, mas na vida real o que nós temos são moléculas orgânicas, tá? Então, quando você considera o açúcar é uma molécula, o fosfato é uma outra molécula, e as bases nitrogenadas, claro, também são moléculas. O RNA, por outro lado, tem uma estrutura semelhante, também tem 4 bases nitrogenadas que funcionam quase do mesmo jeito. Citosina e guanina se conservam, e no lugar da timina a gente tem a uracila. A uracila então vai se ligar com a adenina, formando então o par AU. E por que diabos o RNA existe? Porque o DNA pode se abrir, então essa dupla hélice pode justamente se abrir, e nesse momento nucleotídeos livres de RNA podem se ligar. Então eles vão construir, a partir do molde contido no DNA, uma molécula de RNA mensageiro, dado aqui por mRNA. Essa molécula vai se desprender e vai seguir no interior da célula em direção a um ribossomo. Mas o que diabos é um ribossomo? O ribossomo é uma estrutura que fica no interior da célula que recebe o RNA mensageiro. Quando ela recebe o RNA mensageiro, ela vai ler o que está no RNA mensageiro, ou seja, ler as bases nitrogenadas do RNA mensageiro, que ele possui uma sequência de bases nitrogenadas de 3 em 3. Por isso a gente chama cada grupinho de 3 de trincas ou códons. Cada uma dessas trincas vai fazer com que o ribossomo produza um aminoácido ou o ribossomo entenda que é o momento de parar. Por quê? Porque cada aminoácido que ele produzir, ele vai anexar a uma proteína. Então ele vai fazendo isso até que ele recebe a mensagem de parar. Assim que ele recebe a mensagem de parar, portanto, a proteína está pronta. A proteína é uma cadeia de aminoácidos. Esses aminoácidos foram ligados uns aos outros e eles foram então sintetizados a partir da mensagem que o ribossomo carregou. A correspondência entre trinca e aminoácido, a gente dá o nome de código genético. Se a gente está lidando com 3 bases nitrogenadas e a gente tem ao todo 4 possibilidades para cada, a gente tem 4 vezes 4 vezes 4. 16 vezes 4, 64. Então nós temos 64 possíveis trincas, 64 possíveis combinações de bases nitrogenadas, porém a gente tem apenas 20 aminoácidos que essa combinação produz. Isso significa que o código genético é degenerado, ou seja, um aminoácido é produzido por mais de uma trinca. Aqui a gente tem uma tabela, hein? Então a leucina, por exemplo, é produzida por todas essas trincas aqui. O A, o G, CU, que tem outro significado, CUG, CUA e assim por diante. A prolina é produzida por essas trincas aqui. E assim por diante. Assim como também as trincas de parada são estas aqui. Isso é o que você precisa entender a respeito de DNA. Vamos falar então da primeira alegação. A primeira alegação é um pouquinho diferente dessa, mas é meio que uma proto-alegação que futuramente vai dar origem a esse negócio aqui. Ela vem de um livro chamado As Chaves de Enoque. Você pode baixar esse livro na internet, é bem tranquilo de você fazer. Aqui a gente tem o livro e para você encontrar você só precisa pesquisar por DNA desse jeito aqui e você vai encontrar a própria descrição dele. Então o que ele faz é afirmar que o nome de Deus está codificado em toda a função bioquímica do corpo, especialmente na matriz de DNA e RNA. Então ele pega o nome próprio de Deus, que é um tetragrama composto de 4 letras, porém são 3 caracteres distintos. Acho que você vai concordar comigo nisso, porque nós temos o Y, o H, o W e o H mais uma vez. Mas então ele faz um paralelo das bases nitrogenadas do RNA, que são 4 distintas, com as 3 letras do nome de Deus. Como assim? A uracila vira o Y, a adenina vira o H, a citosina vira o W e a guanina vira o H mais uma vez. Ele simplesmente faz isso. Aí o que ele faz? Ele cria essa substituição. Então aqui nós temos as trincas, isso aqui é uma tabela de biologia, a gente tem os aminoácidos que cada trinca produz, também uma tabela de biologia, e aqui a gente tem a substituição que ele fez. Então ele decidiu chamar o de Y, portanto aqui seria YYY, conforme está indicado. Enfim, você entendeu a ideia. Cada uma dessas trincas virou aqui uma sequência em hebraico. E aí ele conclui então, portanto, que o nome de Deus está em todo lugar. Por que isso é problemático? Em primeiro lugar, porque ele não explica por que essa substituição é feita. Ele simplesmente faz. Ele não fala, olha, a uracila vai ser o Y, vai ser essa letra em hebraico, esse número, por essa razão. Não, ele não faz. Ele simplesmente diz, a uracila vai ser esse número, essa letra, porque sim. O mesmo para a adenina, a citosina. E a guanina vai ser a mesma letra que a citosina. Também porque sim. Não tem explicação nenhuma
não tem nenhum motivo. A gente até pode fazer uma tabelinha aqui com as propriedades das moléculas. Então, ok, a uracila é isso aqui, tem essa fórmula, esse número de átomos, essa massa molar, essa molécula, mas a gente não chega em lugar nenhum. Tá? Quando a gente tenta entender, afinal de contas, o que ele fez aqui, a gente não encontra padrão nenhum, a gente não encontra lógica nenhuma nessa associação. E tem mais, você percebeu que tanto a adenina, deixa eu voltar na tabela aqui, tanto a adenina quanto a guanina recebem a mesma letra em hebraico. Qual que é o problema? O problema é que a gente tem, por exemplo, GGG e AA, isso aqui é tudo guanina, isso aqui é tudo adenina. Isso aqui produz a glicina, isso aqui produz a lisina, então são aminoácidos diferentes. Pois é, só que segundo essa tabela em hebraico, a mesma trinca produz aminoácidos diferentes. Ou seja, a tabela em hebraico falha. Quando você faz essa substituição, você encontra uma tabela, usando termos em hebraicos, que não funciona bem na vida real, porque mesma trinca produzindo aminoácidos diferentes. Isso, claro, não acontece no mundo real, porque guanina e adenina são bases nitrogenadas diferentes. Na prática, tudo que o autor aqui chama-se Hurtak, acho que eu não tinha mencionado o nome dele, o autor do livro A Chave de Enoque, tudo que ele fez foi assinalar letras ao nome de Deus em hebraico para as bases nitrogenadas de forma arbitrária. E ele chegou na conclusão óbvia que agora as letras do nome de Deus aparecem nas bases nitrogenadas. Em outras palavras, você faz uma substituição e você fica surpreso que a sua substituição aconteceu. Porque é exatamente isso que ele faz aqui. Eu vou voltar mais uma vez. Você pega cada uma das bases nitrogenadas, você dá uma letra em hebraico para elas, e você chega na brilhante conclusão de que as bases nitrogenadas agora possuem letra em hebraico. É claro que elas possuem, foi você que provocou isso aqui, foi você que fez isso. Se você não explicar por que você fez isso, então você não chegou em lugar nenhum. Então a sua argumentação é completamente vazia. E a questão é que você poderia ter feito esse raciocínio com qualquer sistema de 3 itens. Tá? Se você chamasse as bases nitrogenadas de Prático, Heitor e Cícero, você ia concluir que os 3 porquinhos estão presentes em todo aspecto da bioquímica. O mais ainda, você pode fazer o contrário, você pode alegar que o nome de Deus está presente em qualquer sistema de 4 itens. Como assim? Pega os naipes do baralho, copas, ouros, espadas e paus. E aí você atribui uma letra em hebraico a cada um deles. Aí você chega na brilhante conclusão de que agora tem letras em hebraico em todas as cartas de baralho. É claro, foi você que colocou essas cartas ali. Então você, de certa forma, criou um argumento tautológico. Fazer A leva a A. Isso é bastante óbvio e isso é vazio. Isso não leva a nenhuma outra conclusão, a menos que você justifique porque, afinal de contas, você fez essas suposições. E vale lembrar, claro, que ele ainda força a coincidência. Fala, o nome de Deus tem 4 letras, as bases nitrogenadas também são 4. Sim, só que o nome de Deus tem 3 letras distintas, e as bases nitrogenadas são 4 letras distintas. E claro, isso é uma coincidência, vale para qualquer outro sistema que possua 3 itens, como os 3 porquinhos. Ok, falamos a respeito dessa primeira alegação, vamos falar então da nossa segunda alegação. A segunda alegação vem de um texto que afirma que o DNA é composto de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Verdade, certinho até aí, exceto que tem fósforo também. O fósforo tem uma contribuição menor, mas ele existe, você não pode desprezar que ele existe. Ok, então ele afirma que, usando valores condizentes de massa atômica, a gente pode fazer uma correspondência entre esses 4 elementos e as letras do nome de Deus. Além de uma 4ª letra para o carbono. Então, 3 letras para o nome de Deus e uma 4ª letra sendo o carbono. A ligação é essa aqui e a relação é essa aqui. Então, o hidrogênio passa a ser o Y, o nitrogênio passa a ser o H, o oxigênio passa a ser o W, V, e o carbono passa a ser o G, conforme está indicado aqui. O G é equivalente ao número 3 naquela tabelinha de letras em hebraico e números que eu mostrei para vocês no começo. Parte do argumento é uma alegoria poética. Então ele diz assim, a gente pega o nome de Deus, aqui no caso, nos elementos seria hidrogênio, nitrogênio e carbono. Isso é um gás que a gente não consegue sentir o cheiro, não consegue sentir o odor e não consegue sentir o gosto. Isso é semelhante a Deus, que não pode ser sentido. Isso é o que ele fala, não sou eu que estou inventando, isso é o que ele diz aqui. E quando você coloca o carbono, é o que torna a matéria. Então o carbono representaria o lado humano. Ok, isso aqui é simplesmente uma alegoria. A gente pode dizer que é uma alegoria ruim, porque HN2O, conforme seria 2 vezes o nitrogênio, porque no nome de Deus o H aparece 2 vezes, isso sequer é um gás de verdade,
a mistura que ele se refere a H2N2 e O2, não ligados, mas na atmosfera, mas ele é uma alegoria, tá? Em última instância, ela não tem nada a se falar aqui, ela não diz nada a respeito da natureza do mundo propriamente, além de ser uma alegoria. Agora, a possibilidade da gente fazer essa correspondência entre os gases é uma coisa interessante, afinal de contas, será que realmente dá para fazer essa correspondência, ou será que isso é uma correspondência arbitrária, também tão arbitrária quanto a que eu mostrei agora há pouco no livro lá das Chaves de Enoch? A gente descobre que na verdade não é tão arbitrário assim. Vou mostrar para vocês como que faz. Aqui a gente mais uma vez tem os elementos e as letras que foram usadas no hebraico, o número associados às letras, o termo em hebraico, isso que você não vai usar para nada, o número atômico, isso aqui também não tem valor, e a gente tem a massa atômica. Qual que é a lógica? Para o nitrogênio, você vai pegar a massa atômica arredondada, 1 mais 4, 5, chegamos no 5. Perfeito até aqui, tudo em ordem. Para o hidrogênio, você vai pegar 1, 0 e vai virar 10. Desse jeito aqui. Para o oxigênio, você vai pegar 1 mais 5 e vai virar 6. Apesar do fato de que a massa atômica do hidrogênio arredondada é 16. 15.9999, quando você vai fazer cálculo, isso aqui simplesmente vira 16. Porém, você vai somar 1 mais 5 e vai chegar em 6. Carbono, 1 mais 2, 3. Aparentemente funciona, tudo bem. Essa análise revela então esse possível padrão. Agora vamos, claro, fazer algumas observações. O primeiro deles é que o carbono é trivial. Como assim? O carbono sempre vai dar certo. O carbono está condenado a dar certo. Por quê? Porque imagina que a massa atômica do carbono fosse, por exemplo, 13. Se a massa atômica do carbono fosse 13, a gente faria 1 mais 13 igual a 4, certo? E aí a gente simplesmente iria lá na nossa tabelinha do hebraico e iria pegar o 4. Ah, o 4 é D. Então a gente iria chamar o carbono de 4 ao invés de chamar o carbono de 3. Em outras palavras, não tem nada demais no fato do carbono ter funcionado. O carbono sempre vai funcionar. Tudo que você precisa, claro, é obter uma soma e consultar ali na tabela qual letra do hebraico bate com essa soma. Então, a letra G especificamente aqui não traz absolutamente nada demais para a nossa história. Agora, ok, para o nitrogênio essa regra é consistente, para o oxigênio mais ou menos, porque você precisa, claro, chegar nesse arredondamento aqui, você precisa desprezar esse arredondamento, na verdade, ignorar que a massa atômica efetivamente é 16, 15.99999, e assumir que é simplesmente 15. E no hidrogênio, ao invés de chegar em 1, você precisa chegar em 10. Você precisa botar um zerinho ali, meio que por fora das coisas. Enfim, aqui no caso a gente não tem muito o que dizer além de como as coisas realmente são, tá? Isso aqui é exatamente como as coisas são. Para você chegar na correspondência, essa não é uma correspondência arbitrária. Mas resta então você decidir, afinal de contas, será que essa correspondência é forçação de barra? Ou será que essa correspondência realmente mostra uma natureza subjacente? Mas para isso eu quero te lembrar mais uma coisa também. Número atômico é um critério absoluto. Número atômico é o número de prótons que tem na molécula. Número atômico é o número de prótons que tem no elemento. Então tem 7 prótons. 7 é 7 e ponto final. Massa atômica, porém, não. A massa atômica, a unidade de massa atômica é 1 sobre 12 da massa do carbono. Isso a gente definiu. Isso a gente em algum momento decidiu fazer uma convenção assim. A gente podia ter escolhido qualquer outro isótopo. Tivemos razões para escolher o carbono, mas a gente poderia ter feito baseado, por exemplo, na massa do oxigênio. A massa atômica passa a ser 1 sobre 16 da massa do oxigênio. A gente poderia ter feito isso sem problema nenhum. Em outras palavras, a massa atômica é uma grandeza relativa, não é uma grandeza absoluta. A gente poderia ter escolhido outra unidade de massa atômica e, portanto, se a gente tivesse feito isso, os valores aqui talvez seriam valores diferentes. Quando a gente fala que a massa atômica é 14, quer dizer que a gente está fazendo 14,0067 vezes 1 sobre 12 da massa de um átomo de carbono, conforme eu expliquei para vocês. Então, como eu disse, claro, você precisa decidir, afinal de contas, se isso é forçação de barra ou não. Vale lembrar que na Via Láctea a gente de fato tem hidrogênio, oxigênio e carbono, mas eles são: hidrogênio é o primeiro elemento mais comum, oxigênio é o terceiro, carbono é o quarto e nitrogênio é o sétimo. E de fato, na molécula de DNA, esses são os mais comuns se você considerar apenas a base nitrogenada. Eu não achei nenhuma estatística pronta na internet que mostra esse cálculo, mas eu achei aqui uma proporção. Essa proporção é bastante interessante, ela mostra, afinal de contas, no DNA humano, qual proporção corresponde a qual tipo de base nitrogenada. E aí, fazendo aqui as
o cálculo, eu concluo que o carbono que o hidrogênio é o elemento mais comum, seguido pelo carbono, nitrogênio e oxigênio. O fósforo não entra na nossa análise, porém ele também aparece, apesar de ser menos comum que essas demais moléculas. Em última instância, como eu já disse, cabe a você decidir, afinal de contas, se esse fato que eu mostrei para vocês, em última instância, se essa correspondência aqui de somar a massa atômica, que dá certo em um caso e que dá meio errado em 2 outros casos, é de fato algum tipo de sinal. Vale lembrar que, conforme esse artigo aqui indica, se você brincar com números aleatórios, que não tem lógica nenhuma porque eles são aleatórios, você eventualmente vai achar um padrão. Nesse artigo aqui, o cara pegou um unicórnio, assim, entre aspas, que na verdade é simplesmente uma sequência de números aleatórios, e ele começou a brincar com os números, até que ele descobriu que os números coincidiam com o padrão da Lua, se eu não me engano. Depois você dá uma lida. A moral da história é, brinque o bastante com números aleatórios e você vai encontrar uma sequência neles, por mais que na verdade não exista sequência nenhuma. Vamos falar então agora da própria regularidade numérica, que inclusive motivou essa história. Aquela versão que eu mostrei no comecinho do vídeo não trazia o nome de nenhum cientista, mas essa aqui traz. Essa aqui afirma que o autor da descoberta é um rabino, também cientista, Yeshayahu Rubinstein. Eu vou chamar simplesmente de Rubinstein a partir de agora, porque é um nome mais fácil. Ele supostamente teria visto que ocorre esse padrão de 10,565 nas cadeias de DNA. Então eu fui atrás de descobrir quem é o tal do Rubinstein. Fiz uma pesquisa, encontrei de fato um vídeo no YouTube no qual ele fala a respeito disso. O vídeo está em hebraico, conforme você pode checar, e além disso ele apresenta uma legenda em russo. A partir da legenda em russo eu fui tirando print de cada uma das coisinhas. Aí eu tirei mais uma vez um print dos prints desse jeito. Aí eu fui no Photoshop, ajustei o contraste e o brilho para ficar muito bem visível. Aí usando um robô do nosso Discord chamado Lorita, eu converti isso em um texto selecionável, desse jeito aqui, um texto em russo que pode ser, afinal de contas, copiado e colado. Então, pegando aqui esse texto em russo, a gente pode jogar no tradutor e obter, afinal de contas, uma transcrição do vídeo que estava no YouTube. Então aqui ele fala um pouquinho a respeito do currículo dele. É dito que ele veio da Argentina para Buenos Aires e que ele passou 4 anos fazendo pesquisa, ficando 10 horas todo dia olhando no microscópio eletrônico a respeito da estrutura das moléculas, tecidos e assim por diante. Se você entender muito disso, talvez você até já tenha percebido um problema, mas o que vem depois meio que contradiz tudo que ele disse até agora. Dentro do núcleo tem cromossomos, beleza. Homem 22, mulher 24. Tá errado. Tá, e você não precisa ser muito inteligente, muito entendido de biologia para saber disso, tá? Homem com 22 e mulher com 24, ambas essas pessoas têm problemas de saúde, porque humanos saudáveis de qualquer sexo possuem 23 pares de cromossomos. Homem tem 23 e mulher tem 23. Isso a biologia do ensino médio ensina. E se você passa 4 anos trabalhando 10 horas por dia olhando para um microscópio eletrônico, você também deveria saber disso. Dia que provavelmente você não tem a mínima ideia sobre o que você está falando. Imagina que eu me diga ser jogador de futebol, por exemplo, e eu menciono casualmente então que um time de futebol tem 9 jogadores. Bom, qualquer jogador de futebol e qualquer pessoa que minimamente entende de futebol sabe que um time de futebol tem 11 jogadores. Exatamente aqui o equivalente dessa alegação dele. Mas vamos avançar. A gente tem ainda um outro vídeo dele neste link aqui, no qual ele também concede uma entrevista. Esse vídeo eu não encontrei nenhuma transcrição, mas eu encontrei sites em hebraico que analisam justamente essa história. Nesse vídeo ele fala que os resultados dele foram publicados na Nature em 1986. Porém, você vai lá na Nature e pesquisa por Rubinstein, conforme eu acabei de fazer, você vai ver que 1. Não tem nenhum artigo em 1986 e 2. Nenhum desses artigos aqui, para você chegar nessa conclusão você vai ter que ler um por um, eu já fiz isso, possui qualquer menção a essa descoberta de 10,565. Não tem absolutamente nada a respeito desse dito artigo que ele diz. Em outras palavras, o artigo dele simplesmente não existe. Aí eu tinha falado, né, que se você entendesse muito dessa história, você provavelmente já tinha também identificado outra falha. A questão é que o DNA só foi visto no microscópio eletrônico pela primeira vez em 2012.
Então, de algum jeito, o Rubinstein alega ter visto o DNA no microscópio eletrônico décadas antes da gente fazer isso pela primeira vez. Isso, mais uma vez, não procede. Tá? E tudo o que eu já mostrei até agora para vocês já é suficiente para concluir que esse cara é um charlatão. E falando mais ainda, falando a respeito então da própria alegação de que existe uma ponte a cada 10, 5, 65 aminoácidos, ele ainda usa o termo aminoácidos. Em primeiro lugar, claro, a gente não tem aminoácidos no DNA, a gente tem bases nitrogenadas. Eu não consegui, na versão aqui em russo, encontrar qual que é o material que faz essa ponte. Porém, os artigos escritos que apresentam, afinal de contas, uma transcrição de segunda mão, digamos assim, mencionam ou enxofre ou ácido sulfídrico, conforme está indicado aqui. O artigo em português propriamente menciona ácido sulfídrico. Se eu pesquisar aqui por sulfídrico, você vai encontrar a menção. E os outros artigos aqui mencionam simplesmente enxofre. A questão é, não tem ponte de enxofre no DNA, não tem ponte de nenhum material no DNA. A gente tem simplesmente, claro, as bases nitrogenadas formando a dupla hélice. A dupla hélice, ela de fato vai virar de orientação a cada intervalo predefinido. Esse intervalo é de 34 angstroms, normalmente, e de 10.4 a 10.5 bases nitrogenadas, que acontece essa volta. Então, mais uma vez, não tem nenhum padrão 10,565 nesse local. E, claro, o enxofre sequer é um componente do DNA. A gente não tem ponte de enxofre em lugar nenhum, em intervalo nenhum, e a gente sequer tem enxofre compondo a própria molécula de DNA. Isso simplesmente não acontece. E a última alegação é uma alegação bem mais simples e bem mais fácil. Ela diz que, claro, o valor numérico de EOE é 10 mais 5 mais 6 mais 5, isso dá 26, ok? E que a marca de Deus está em nós porque nós possuímos 26 mil genes. E claro, ele também conclui que o ano de 2012 vai ser especial por uma série de outras razões que envolvem o número 26. A gente poderia falar, claro, que 26 é um número, de certa forma, comum, assim como a maioria dos números pequenos, e que eles aparecem em muitas coisas, inclusive 2012 não aconteceu absolutamente nada de especial, mas a questão é, a gente nem sabe se o DNA de fato tem 26 mil genes. A gente tem artigos que apontam 31 mil, 26 mil, 20.500, 19 mil, 20 mil, e a gente tem mudanças na definição de gene. Afinal de contas, um gene é alguma coisa que codifica uma proteína ou inclui também os genes que não codificam proteínas? A gente usava essa primeira definição, até que a gente descobriu que os genes que não codificam são também em grande quantidade. Então, na prática, a gente não sabe quantos genes nós temos, e esse 26 mil aqui não é uma afirmação confirmada. Conclusões. A gente analisou 4 supostas provas da existência de Deus no nosso DNA e a gente verificou que a das pontes de hidrogênio não ocorre, tá? A do número de genes usa uma informação imprecisa, a das bases nitrogenadas usa uma associação completamente arbitrária e sem significado. E faltou eu concluir aqui no parágrafo, a dos elementos apresenta uma associação que possui alguma base na realidade, mas que ainda assim é feita forçando a barra em alguns casos. A argumentação das bases nitrogenadas vem de uma associação arbitrária e não tem nenhum significado. Ela conclui que, se você der nome para a base nitrogenada, a base nitrogenada vai receber nome. Se você chamar de, sei lá, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, olha só, os 4 grandes de São Paulo aparecem no DNA. Claro que aparecem. Eu dei esse nome para eles. Esses nomes poderiam pertencer, como eu disse, a qualquer domínio de 3 itens ou 4 itens, e a associação continua não tendo valor nenhum. A argumentação a partir dos elementos vem de uma associação que segue uma regra que falha e precisa ser ligeiramente alterada. Então, em um você despreza o valor quase real e você considera só a parte inteira, e no outro, claro, você adiciona um zero ali. E, apesar de ser uma analogia poética, isso parece um argumento fraco para você alegar a intervenção divina do DNA. É quase como se cada elemento químico tivesse uma regra própria, e a regra do carbono, claro, que dá certo, não. Ela é trivial, ela aparece ali de qualquer jeito. A argumentação a partir das pontes de enxofre é simplesmente falsa e produto de charlatanismo. O Rubinstein alega ser um cientista com experiência na área, mas ele erra conceitos básicos de biologia. Os artigos que o Rubinstein afirma ter produzido não existem, não tem nada na Nature, apesar de ele dizer que tem. O Rubinstein afirma ter feito coisas impossíveis, porque ele certamente não teria visto o DNA no microscópio eletrônico naquela época, porque a gente só foi fazer isso décadas depois. E não tem ponte de enxofre do DNA em qualquer espaçamento. E a argumentação a partir do total de genes do DNA, como eu disse, se baseia em um valor impreciso. E vale lembrar que as conclusões desse vídeo não disseram absolutamente nada a respeito da existência
de Deus, tá? A gente verificou que 4 alegações não provam a existência divina e também não provam a interferência divina no DNA. Agora, estudar essas alegações não traz nenhuma garantia de atacar o problema inicial, tá? Deus pode existir ainda e todas essas alegações podem ser falsas. Não tem absolutamente problema algum. Vou dar um exemplo para você. Uma alegação verdadeira é que eu tenho cabelo comprido. Agora, uma prova falsa de que eu tenho cabelo comprido é essa fotografia aqui. Por quê? Porque o cara da fotografia não sou eu. Então, você pode argumentar perfeitamente que essa fotografia aqui não prova que eu tenho cabelo comprido e que essa fotografia não diz absolutamente nada a respeito de eu ter ou não. Então, do mesmo jeito que eu mostrei que essas alegações não servem para sustentar a existência de Deus, eu posso dizer que essa fotografia não serve para sustentar a hipótese de que eu sou cabeludo ou não. Em última instância, ela não diz nada a respeito de eu ser cabeludo, apesar dessa ser uma alegação verdadeira. E ao mesmo tempo ela poderia ser falsa. Eu poderia ser careca e essa fotografia não diria nada a esse respeito. Valeu por você que assistiu e pra gente se ver. Falou!